E aí, galera assustada, pegando carona em um dos filmes de terror mais aguardados de 2017. E para deixá-los por dentro do assunto, hoje eu trago para vocês Amityville, Fatos Paranormais. Com certeza, se você gosta do sobrenatural, deve conhecer a história da casa de Amityville, certo? Então, apesar de já terem se passado 43 anos, esse continua sendo um dos casos mais famosos de lugares assombrados da qual já se ouviu falar e que já serviu e serve de inspiração para inúmeros livros e filmes até hoje. Tanto que dia 29 de junho de 2017 irá estrear um remake de Amityville. Muitos acreditam que a história não passou de uma farsa bem elaborada, mas existem muitas evidências que demonstram o contrário, pois são inúmeros os relatos de acontecimentos sobrenaturais inexplicáveis que ocorreram e dizem ainda ocorrer por lá. Mas afinal, o que aconteceu em Amityville? De acordo com pesquisas realizadas na Sociedade Histórica de Amityville sobre a propriedade, foram encontradas informações de que a terra onde a casa está situada era um lugar onde índios foram enterrados. Segundo Hans Hauser, no início de 1900, o esqueleto de um chefe indígena Montaukett foi descoberto no terreno onde a casa foi construída em 1890. No entanto, esta informação não pôde mais ser encontrada na Sociedade Histórica. Alguns dizem que foi removida pouco depois que o livro de Jay Ansel, Terror em Amityville, foi publicado para evitar especulações. Segundo o que contam, os índios Montaukett viviam naquelas terras e usaram parte desta área como uma espécie de isolamento para aprisionar seus inimigos de tribos vizinhas e nativos da própria tribo que se encontravam doentes ou que eles julgavam estarem possuídos por espíritos malignos. Estes infelizes eram deixados para morrer na terra e em seguida enterrados com a face para baixo. De acordo com Hans Hauser, o espírito de um chefe índio irritado que foi enterrado naquele local foi ou é a fonte dos problemas em Amityville. Já outros acreditam que não se trata só de um, mas de vários espíritos amaldiçoados que assombram o local. Hans acredita que Ronnie DeFeo estava sob poder e influência do índio durante os assassinatos. Outra lenda local também contribui para a maldição do lugar. Contam que um homem chamado John Ketchum, um satanista, fugiu de Massachusetts em 1692, época dos infames julgamentos das bruxas de Salem, e se mudou para a área da casa de Amityville, onde continuou a praticar o culto ao diabo, fazendo sacrifícios de animais como bodes e porcos. De acordo com essa lenda, ele teria aberto um portal para o inferno que nunca mais teria sido fechado, deixando o caminho aberto para que demônios pudessem passar para o nosso mundo. Pesquisas históricas comprovaram que houve de fato uma família de nome Ketchum que viveu na área, mas não há nenhuma prova qualquer que membros dessa família tivessem praticado bruxaria ou satanismo na área, mas obviamente, se fossem de fato satanistas, agiriam em segredo. A casa foi construída em 1890 por John e Catherine Moynihan, um casal irlandês que cultivava milho e aveia. Como a plantação ocupava grande parte do terreno, a casa teve que ser construída de lado, com a porta de entrada voltada para a lateral, ficando para a rua o quarto com as sinistras janelas em forma de meia-lua. Em 1939, John Moynihan morreu na casa, vítima de uma doença misteriosa. E após a morte de sua esposa, em 1960, a filha vendeu a propriedade aos Riley.
Essa família viveu lá por 5 anos, mas tinham muitos problemas que resultaram numa separação, fazendo com que vendessem a casa para a família Defel. Os Defels mudaram-se em 1965 e moraram lá por 9 anos até que a tragédia aconteceu. Na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald Defel Jr., conhecido como Butch, de 24 anos, entrou desesperado no Henry's Bar, na tranquila cidade de Amityville, dizendo: "Vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." Defel e um pequeno grupo de pessoas foram para o endereço 112 da Ocean Avenue, localizado não muito longe do bar, e constataram que os pais e os 4 irmãos de Defel foram realmente mortos com tiros de rifle Marlin 336C calibre 35. Os pais tinham sido baleados 2 vezes e as crianças tinham sido mortas cada uma com apenas um tiro. Ele alegava que as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Louis Falini. Mas na delegacia, após ter conversado com policiais, apresentou sérias inconsistências na sua versão dos acontecimentos. Então, no dia seguinte, ele confessou ter praticado os assassinatos. Ele disse aos detetives: "Quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Foi tudo tão rápido." Em seu julgamento, que começou em 14 de outubro de 1975, Defel alegou que na noite da chacina, ele teria ouvido vozes que o obrigavam a assassinar sua família. A certa altura do julgamento declarou: "Sempre que olhava ao meu redor, não via ninguém. Então, deve ter sido Deus que falava comigo." Apesar da defesa ter alegado insanidade, o psiquiatra Dr. Harold Zolan sustentou que Defel, embora fosse consumidor de heroína e LSD e que sofresse de transtorno de personalidade antissocial, estava consciente de suas ações no momento dos crimes. Defel foi condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutivas e todos os seus apelos ao Conselho de Condicionais até a presente data foram rejeitados. Todas as 6 vítimas foram encontradas deitadas em suas camas sem sinais de luta ou sedativos, levando à seguinte especulação: por que ninguém na casa despertou com o barulho dos tiros? Os vizinhos não relataram ter ouvido os tiros sendo disparados. Mas como isso seria possível se o rifle não tinha silenciador? Os agentes da polícia e os legistas que participaram da cena ficaram inicialmente intrigados com a rapidez e a amplitude das mortes e consideraram a possibilidade de que mais de uma pessoa tivesse sido responsável pelos crimes. Durante seu tempo na prisão, Ronald Defel deu vários relatos de como as mortes foram realizadas, mas todas elas inconsistentes. Especula-se que Defel tenha confessado para Rick Ozuna, autor do livro A Noite de Horror dos Defel, que havia cometido os assassinatos por desespero, junto com sua irmã Dawn, de 18 anos, que supostamente teria um caso incestuoso com ele, e 2 amigos sem nome. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos assassinatos no porão da casa, enquanto Defel e a irmã Dawn bebiam e se drogavam com 2 amigos. O rapaz disse que, a princípio, se recusou a participar, mas acabou cedendo e a dupla convidou um par de cúmplices para participar do massacre. O plano era o seguinte: enquanto um dos amigos ficava de guarda, os outros 3 assassinavam os pais, Ronald e Louise, que estavam dormindo, quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era matar apenas o casal e levar os irmãos para a casa dos avós no Brooklyn. Mas o plano deu errado. Segundo Ronald Defel, um dos amigos se desesperou e fugiu. E quando ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Ela teria decidido eliminar as crianças para que não houvessem testemunhas.
Segundo disse, ela forçou Mark, de 12 anos, e John, de 9, a se deitar de bruços antes de atirar, e matou Allison, de 13 anos, com um tiro no rosto. Quando ele retornou e se deparou com a cena, começaram a discutir. Eles lutaram pelo rifle. Foi quando a moça desmaiou e, aproveitando-se disso, que ela estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Os outros 2 cúmplices, se é que existiram, nunca foram encontrados. Durante o inquérito policial original, foi relatado que vestígios de pólvora foram encontrados na camisola de Dahl, indicando que ela poderia ter usado uma arma de fogo. Algum tempo depois, DeFeo negou ter dado essa informação ao escritor. Cerca de 1 ano após o massacre, a família de George Cat Lutz e seus 3 filhos pequenos se mudaram para casa. E não demorou muito, começaram a acontecer coisas muito estranhas. Primeiro, os filhos começaram a apresentar mudança no comportamento. Portas e janelas abriam e fechavam com violência. Crucifixos ficavam de cabeça para baixo. Enxame de moscas varejeiras invadiram o quarto que era de Ronald DeFeo. Um líquido esverdeado escorria do teto e das fechaduras das portas. Um dia, o Sr. Lutz encontrou um cômodo secreto todo pintado de vermelho no porão, do qual exalava um pútrido odor de sangue e ovo podre. E também disse ter visto um rosto na parede, que depois reconheceu como sendo de Butch. Sua esposa também era alvo dos perseguidores. Ela declarou que sentia mãos invisíveis agarrando-a e que certa manhã teria acordado coberta de vergões, como se tivesse sido queimada com ferro quente. Além disso, eles começaram a ver aparições na casa, que assombravam a sala, usando um capuz branco onde era visível um tiro de bala. Havia também um porco gigante com olhos flamejantes que aparecia do lado de fora da casa e ficava observando pela janela tudo o que acontecia lá dentro. Sua filhinha costumava dizer que ele se chamava George e era seu amigo. Nem é preciso dizer que tudo isso fez com que a família saísse correndo do local apenas 4 semanas após terem comprado aquela que para eles seria a casa dos sonhos. Algumas pessoas especulam que a história dos Lutz não passou de uma farsa para fazer dinheiro com direitos sobre o livro e o filme. Mas eles não sabiam que o livro se tornaria um best-seller mundial e muito menos que o filme seria um sucesso. E com eles, os Lutz obtiveram apenas uma pequena parte dos lucros, enquanto Jay Enzel e os produtores de cinema se tornaram milionários. E para terem inventado toda essa mentira, então era preciso terem pelo menos certeza de que iriam se dar bem financeiramente. Outro fato interessante foi o depoimento do padre Ray, que era amigo da família e de fato foi abençoar a casa devido à energia ruim do que havia ocorrido ali, e confessou que na sala de costura sentiu um frio anormal, mesmo para o inverno. E ao abençoar este quarto, ouviu atrás dele uma voz gutural que disse: "Sai!" Embora não houvesse mais ninguém na sala com ele, o padre Rei também sentiu que alguém lhe deu uma bofetada no rosto. Depois da bênção, o padre Rei pediu aos Lutz que não usassem aquele cômodo como um quarto e que não passassem muito tempo ali. No outro dia da bênção, começaram a aparecer bolhas na mão do sacerdote sem nenhum motivo aparente. O médico disse que aquilo podia ser fruto de ansiedade, mas o padre sabia que era algo sobrenatural. Submetidos a teste com polígrafos, nunca ficou provado que os Lutz houvessem mentido. Kathleen Lutz morreu de efisema pulmonar em 2004 e George Lutz foi vítima de um ataque cardíaco em 2006. Até as datas de sua morte, eles juraram que tudo o que passaram foi real. E em todas as centenas de entrevistas dadas, nunca se contradisseram em nada. Se tudo isso é verdade ou mera farsa, nunca poderemos provar, pois a verdade a respeito da maior história de assombração americana foi enterrada com eles.